Certamente você deve ter ouvido em índices físicos do solo, não? Então vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre o assunto. Para a gente falar um pouquinho dos solos, vamos entender o conceito. Pelo dicionário, solo é todo o material da crosta terrestre, o chão onde pisamos. Mas na engenharia, essa definição não é intuitiva. Na engenharia, a definição é: o solo é todo o material que pode ser escavado por meio de equipamentos manuais, como pá, picareta, sem o auxílio de explosivos. O que a gente precisa saber sobre o solo é que ele é composto por três fases: a fase sólida, líquida e a gasosa. A fase sólida é composta pelos minerais, a líquida pela umidade presente no material e a gasosa é o ar incorporado. O solo é composto por três frações: areia, silt e argila. Nessa esquematização, representamos aqui a areia com grãos maiores em preto, o silt, grãos intermediários em verde, a argila, os grãos mais finos em vermelho, e em azul, aqui a água representando toda a esquematização do solo, preenchido com alguns vazios. Os índices físicos nos oferecem 5 parâmetros principais: umidade, massa específica aparente seca, grau de saturação, porosidade e índice de vazios. Um dos cálculos mais importantes para a geotecnia é o teor de umidade nos solos. Trouxemos aqui um exemplo prático da sua utilização para a gente fazer um cálculo aqui. A fórmula, dando nome aos números, umidade é igual a água dividido pelo solo seco multiplicado por 100. Porém, nós precisamos agora determinar os valores da água e do solo seco. O valor da água é a massa do solo úmido mais a tara, menos a massa do solo seco mais tara. No nosso exemplo, 91,85 menos 86,74, que dá um valor de 5,11. O solo seco é, intuitivamente, a massa do solo seco mais tara menos a tara da cápsula. No nosso exemplo prático, 64,33. E por fim, a gente consegue agora colocar esses valores na fórmula. Então, 5,11 é o valor da água dividido pelo solo seco, que é 64,33. Então, no nosso caso, 5,11 dividido pelo solo seco, multiplicado por 100, dá 7,9%. Então, esse é o exemplo prático de um teor de umidade dos solos. Agora nós vamos falar sobre massa específica aparente seca dos solos. Trouxemos também outro exemplo prático. Simulamos aqui uma compactação. Encontramos aqui os valores do solo úmido mais o cilindro de 4.414 gramas, a tara do cilindro de 2.333 gramas, com o volume do cilindro 996 centímetros cúbicos. Nós vamos então calcular para a gente encontrar a massa específica aparente seca do solo. Então, primeiramente, precisamos determinar o solo úmido, tá? Solo úmido mais cilindro menos a tara do cilindro, 44,14 menos 2.333, dá 2.081 gramas. Densidade, massa específica é massa sobre volume, então a massa 2.081 dividido pelo volume de 996, nós vamos encontrar uma massa específica aparente úmida de 2.089. Não acaba por aqui, porque a gente precisa encontrar a massa específica aparente seca. Ou seja, nós temos que fazer uma correção através do cálculo de umidade. Como no exemplo anterior nós determinamos um valor de umidade de 7,9%, então vamos fazer um cálculo utilizando esse valor também. A fórmula é massa específica aparente úmida dividido por 100 mais a umidade, tudo isso é multiplicado por 100. Na prática, então a massa específica aparente seca é 2.089, que divide por 100 mais 7,9, 107,9, tudo isso multiplicado por 100. E o resultado final, 1.936 gramas por
centímetro cúbico. Agora nós vamos entender onde nós utilizamos o cálculo de teor de umidade e massa específica aparente seca. Basicamente, nós vamos utilizar nos ensaios de compactação, tá? Onde a gente necessita encontrar a densidade máxima e a umidade ótima do solo. Trouxemos aqui um exemplo em que os resultados de compactação foram determinados e colocados nesses pontos aqui, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ponto. As densidades e a umidade relativa de cada ponto. Nós vamos ter que fazer o seguinte, plotar essas informações, esses números no gráfico. Vamos fazer um gráfico aqui para a gente entender como é que vai funcionar isso na prática. Então vamos pegar o primeiro ponto. Nós encontramos 1.704 gramas por centímetro cúbico por 9,2% de umidade. Então nós temos uma escala que começa de 1.700 e vai até 1.900. 1.700 aqui. Então, como subir um pouquinho, isso não está em escala, é apenas didático. Acredito que 1.704 está nesse ponto e 9,2 aqui. Então, vamos determinar o primeiro ponto. Segundo ponto, 1.793 por 11,3% de umidade. 11,3% aproximadamente aqui. 1.793, 1.800, 1.790, um pouco mais acima. Segundo ponto. Terceiro ponto, 1.871 por 13,3. 1.871, sobe, 13,3. Terceiro ponto. Repara que o valor da densidade, a massa específica aparente seca, ela caiu, ela foi mais baixa. Isso significa que esse ponto aqui já está no ramo saturado. Então, 15,4 por 18, 1.853. Quarto ponto. E o quinto ponto, 1.817. 10, 17, quase 20 aqui. Vamos puxar. Por 1.705. 1.705 aproximadamente aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos interligar esses pontos. O do ramo seco, o do ramo úmido. Isso graficamente ele vai se comportar dessa forma. Ele vai ter uma pequena curva aqui. Ocorre que o ponto de umidade ótima e densidade máxima é no ponto máximo do gráfico. Nesse exemplo aqui, hipoteticamente, ele daria exatamente aqui, ou algo próximo disso. Que basicamente você reflete no gráfico o ponto máximo. Nesse exemplo prático daria em torno de 13,7% de umidade ótima. E aí sim você traça o gráfico novamente, ele vai ter um ligeiro aumento. Acredito que 1.873 gramas por centímetro cúbico. Tá? Isso é apenas uma explicação, uma forma didática. O que isso significa? Que a umidade ótima de 13,7% é onde o solo apresenta o seu maior equilíbrio geotécnico, ou seja, onde ele apresenta as melhores características de resistência, compressibilidade e permeabilidade. Não necessariamente que ele tenha os maiores valores para cada ponto, para compressibilidade, resistência e permeabilidade. Significa que tem o melhor equilíbrio, ok?